O que é a fé? Meus irmãos, nesse vídeo eu vou responder um questionamento muito comum na vida de muitos cristãos, e que pode ser um questionamento muito comum na sua vida sobre o que é a fé. Eu também quero, através desse vídeo, colocar alguns conceitos que não que a fé não se baseia e que você tem que retirar da sua vida agora mesmo, porque esses conceitos que às vezes você pode estar baseando a sua fé, eles atrapalham a sua vida de fé, a sua caminhada com Deus. A Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus 11, verso 1, que a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se veem. A primeira coisa aqui que nós podemos entender, meus irmãos, é que a fé é quando nós cremos em algo que nós esperamos que aconteça em nossa vida, algo que muitas vezes Deus nos prometeu. Por exemplo, Deus muitas vezes ele te dá uma promessa específica para a tua vida, e a fé é você crer que aquela promessa se cumprirá, mesmo você não havendo se cumprindo neste momento atual. A fé, meus irmãos, é muito mais do que simplesmente olhar com os olhos naturais e ver aquilo se cumprindo, mas é crer que aquilo vai se cumprir, independentemente das nossas circunstâncias atuais. E nós nos apropriamos disso pela fé, irmãos e irmãs. Pois aqui vai dizer que a fé é um modo de já possuir aquilo que já se espera. O que Deus te prometeu na sua vida que você tem que ter mais fé para crer? Creia naquilo que Ele te prometeu, pois se Ele prometeu, Ele é capaz de cumprir. E espere com fé, irmãos e irmãs, pois no tempo oportuno dele para a sua vida, isso vai se cumprir. E uma das coisas que a gente precisa entender sobre fé é que fé não depende das circunstâncias atuais em que vivemos. Se nós olharmos para as nossas circunstâncias, quando Deus nos entregar uma grande promessa, a nossa fé será morta, porque nós veremos no mundo, no mundo físico que de imediato a promessa não se cumprirá. E isso desperta em nós sentimentos de incredulidade, sentimentos de que Deus não vai fazer, sentimentos de ansiedade, ao invés da fé de que aquilo vai se cumprir. Então, muitas vezes, as suas circunstâncias, elas não condizem com o caráter de Deus. As suas circunstâncias vão dizer uma coisa, mas Deus vai dizer outra. E que você possa, através desse vídeo, escolher ficar com o que Deus já disse que vai se cumprir para a sua vida. Às vezes você está aí, você está passando por uma circunstância difícil, uma vida financeira que não vai, um relacionamento que está travado, e você pediu isso a Deus, pediu uma melhora da sua vida financeira, do seu relacionamento. Mas, irmãos, toda prosperidade, ela já nos foi dada através da cruz de Jesus em todas as áreas da nossa vida. O único problema é que talvez você não tenha fé que isso já foi te dado. Pois quando você tem fé que isso já foi te dado através da cruz e você se apropria disso pela fé, nada pode impedir que isso aconteça na sua vida.
Isso vai acontecer no mundo natural. Mas é pela fé, irmãos e irmãs. E uma outra coisa também que sucede, essa questão de que a fé não é movida pelas circunstâncias, é de que a fé não pode e não é um sentimento. Sentimento, irmãos e irmãs, eles são momentâneos, são passageiros, mas a fé é algo duradouro, que dura para sempre em nossas vidas. Os sentimentos, eles são voláteis. E por que que eles são voláteis? Porque eles são oriundos das nossas circunstâncias. Então, se você olha para as suas circunstâncias naturais e vê que não tem nada, que só tem coisa ruim acontecendo na sua vida, você automaticamente vai sentir coisas ruins e vai se distanciar da fé e, consequentemente, se distancia de Deus. Porque muitas vezes os nossos sentimentos, assim como as nossas circunstâncias, eles não condizem com o que Deus fala sobre a nossa vida ou com o que a palavra diz. Por exemplo, você cometeu um erro, você cometeu um pecado e não está se sentindo perdoado, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados através da cruz. Você se sente um derrotado, uma derrotada pelas circunstâncias que você está vivenciando na sua vida, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Às vezes você está se sentindo sem esperança, mas irmãos, decida ter fé naquilo que Deus já falou sobre a sua vida e não olhe para os seus sentimentos, pois os seus sentimentos, eles apenas vão acompanhar o que está acontecendo no mundo natural, não vão condizer com esse princípio que está aqui em Hebreus 11:1, que a fé é acreditar naquilo que ainda não existe no mundo natural e que só existirá pela fé. E um outro ponto aqui muito importante sobre a fé, irmãos e irmãs, é que a fé, ela não pode depender de pessoas. Tem muitos cristãos que colocam a sua fé, que vão receber direção de Deus, nas pessoas. Quantas vezes você, ao invés de pedir um direcionamento para Deus ou para o Espírito Santo de uma decisão que você deveria tomar, você foi atrás de um líder religioso? Quantas vezes, quando você faz isso sempre, você está não colocando a sua fé em Deus, você está colocando a sua fé nas pessoas. Você não está colocando a sua fé de que Deus ele vai te apontar uma direção, mas você está colocando a sua fé nas pessoas, de que as pessoas te apontarão uma direção. E quando você faz isso, irmãos e irmãs, é algo terrível, porque as pessoas oscilam. Uma hora elas podem estar de bem conosco, outra hora elas podem estar de mal conosco. E quando elas estão de mal com você, isso afeta até mesmo não só a sua fé, mas o seu lado emocional também. Pois você deposita tanta fé naquela pessoa que você pode lhe entregar a chave das suas emoções para ela. E quando você entrega as suas chaves da emoção para ela, acontece alguma coisa, aquela pessoa ela se distancia de você, você tem baixa autoestima, você tem uma vida emocional ruim, mas você entregou a sua fé e a chave das emoções na vida dessa pessoa. Mas quando você entrega a sua fé para a verdadeira rocha, que é Jesus, deposita a sua fé nele, nada disso acontece, meus irmãos. Porque Jesus é o único
é o único que nos ama incondicionalmente. Você tem noção do que é isso? Você, independente dos erros que você cometa, que você faça na sua vida, Jesus ele não vai se distanciar de você, assim como as pessoas podem fazer. Mas Jesus ele te amou na cruz e sempre vai te amar incondicionalmente. Portanto, deposita sua fé sobre a rocha, que é Ele, e tome posse de todas as bênçãos celestiais que Ele já te concedeu através da cruz. E aquilo que Deus Ele prometeu para a sua vida através da sua fé vai se cumprir. Portanto, não baseie a sua fé nas circunstâncias, nos sentimentos, nas pessoas. Baseie a sua fé em Jesus. Amém, irmãos e irmãs? Que essa palavra ela possa ter tocado o seu coração. Se você sabe de mais uma pessoa que precisa dessa palavra, se você quiser, você pode deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal, para que mais pessoas elas tenham sua fé edificada e elas recebam da parte de Deus. Amém? Você é um abençoado por Jesus naquela cruz. Amém?